Fala pessoal, estamos aqui com mais um podcast da Unicast e hoje com um convidado muito especial que eu já vou falar para vocês. Antes eu vou falar dos nossos patrocinadores, que é a Unigestão. A Unigestão é uma empresa de recuperação de impostos que está há anos fazendo isso pelos clientes, né? Tem cases maravilhosos de sucesso, onde conseguiu reduzir mensalmente 50, 60, 70 mil de impostos. Então, assim, a Unigestão hoje, né, a gente até fala que é mais que o braço direito, né, do empreendedor, que é o slogan da Uniconte. Ela tá aí para poder reduzir realmente a tributação, né, das empresas. Temos também a Unimaximize, que tá proporcionando toda essa estrutura para a gente, né, onde tem a Marina, que tá fazendo hoje a parte técnica para gente. E temos também a Makers. A Makers, ela faz móveis sob medida. Isso mesmo, é totalmente personalizado, né? Até mesmo diferente dos móveis planejados. Ela faz de acordo com o que você precisa. Inclusive, ela fez o projeto da minha casa e também o projeto aqui do nosso escritório. E voltando, hoje estamos com um convidado assim que vocês jamais vão, né, imaginar. O Ícaro Jean, né? Ele trabalha com a gente aqui na Uniconte e também é sócio da Unimaximize. E hoje vem trazer um assunto muito importante. Fala para eles, Ícaro, qual é o nosso assunto hoje? Acho que a galera deve estar falando assim, ele de novo. Sempre ele. Só que agora do lugar diferente, né? Sendo entrevistado, que galera, É difícil. é difícil. Mas hoje o assunto, vocês pediram pra gente tratar do assunto de marketing e vendas, né? Sim. Por quanto o marketing, a venda é importante para as empresas e pros empreendedores, né? E vamos falar também de algumas técnicas de venda aqui, só que hoje quem vai conduzir tudo aqui é a Suelen, né? Que faz parte do time também, tá aí na gestão da Uniconte, então eu tô aqui para responder as suas perguntas, estou à disposição. Vamos lá, hoje a gente trouxe você, né? Não poderia trazer outra pessoa que entende muito de vendas, né? Faz parte aí, como eu disse, do corpo da Uniconte. E eu queria que você falasse, Ícaro, para os clientes, assim, uma forma simples. O que é venda para você, assim? Como você enxerga a venda? Olha, a venda tá comigo desde que eu nasci, praticamente. Digamos que os meus primeiros trabalhos, de fato, foram em meio à venda, né? Só que, beleza, putz, a venda vem comigo desde que eu nasci, igual eu falo. Então, eu tenho um pouco do feeling da venda, da comunicação, que é muito importante para a venda em si. E aí, a venda ela se torna difícil para aquela pessoa que fala assim, eu não nasci para vender. Aí a venda começa a ficar um pouco mais complicada. A venda, ao invés de ajudar, se torna um desafio do empreendedor, quando ele tem esse pensamento. E a venda, de fato, ela é uma ciência. Então, qualquer pessoa consegue estudar todo o processo, procedimento, porque tem o começo, tem o meio e tem o fim, a venda. Então, quando a pessoa ela começa a estudar isso, ela consegue trazer para o dia a dia. Então, para o empreendedor, inclusive, que tem esse pensamento, que não nasceu para vender, começa a pensar diferente. Primeiro que o pensamento ele tem um poder muito grande, né, na nossa mente, na mentalidade. Então, quando você acredita que você não nasceu para aquilo, aquilo vai se tornar realidade. Correto. Né? Sim. Então, primeiro, muda esse pensamento. Não acredite que você não nasceu para vender. Comece a estudar a venda. Que aí você vai conseguir entender como que funciona. Ícaro, e isso que você falou é muito verdade, porque assim, na Uniconte eu estou antes de você, né? Eu tô na Uniconte há quase 14 anos, então eu vim antes. E antes quem fazia essa parte era eu. Então, assim, eu fazia a parte comercial, não é o meu setor. Não nasci para vender, mas é o que você falou. Todo empreendedor tem que ter um pouco de vendedor.
Porque você vende na padaria, você vende numa fila do cinema, você vende no supermercado, você tem que estar com o seu cartão sempre no bolso, né? A gente até brinca, eu falo, nossa, tá cheio de cartão aqui no meu carro, na minha bolsa, etc. Porque em todo lugar tem sempre gente precisando de contabilidade. É o que a gente vende. Então, assim, eu falo, às vezes conversando com alguém em um churrasco, a gente faz uma venda. Então, isso é muito da pessoa. E tem gente que fala, eu não gosto de vender. Tem que tirar isso, né? Desburocratizar isso, né? Olha que interessante a sua colocação. Você mesma falou que não nasceu para vender. Não. Mas você teve que passar pelo processo da venda. Sim. Por quê? Porque foi uma fase do negócio ali. Aquele momento foi necessário. Você que é totalmente operacional, assumir o papel de vendedora. E para muitos negócios, em quase todos os negócios, o empreendedor ele tem que passar por áreas que ele também não gosta. Então tem gente que não é administrativo, mas tem que fazer o administrativo. Tem gente que não gosta de fazer cobrança, mas tem que fazer cobrança. Tem gente que não gosta de vender, mas tem que vender. Então, o empreender é muito isso. Às vezes você vai lidar com situações em que você não fique confortável. Mas tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Isso é fato. E a venda, ela entra muito nisso. E você é um case de sucesso nisso. Por quê? Você não nasceu para vender, você sempre acreditou nisso, mas você aprendeu a lidar com a venda. Então você entendeu quando você pode falar do seu produto. Você entendeu como que você pode falar do seu produto. Com certeza você tem um pitch de vendas já na sua cabeça, já preparado para quando você tiver essa oportunidade para falar para alguém. Poxa, o que é o pitch de vendas? É aquele texto que você tem na sua mente em que você vai falar do que você vende. Seja um serviço, seja um produto, seja a fabricação de algo. Então, poxa, por exemplo, da Uniconte. Às vezes, quando você tem a oportunidade, não, nós temos uma contabilidade que está no mercado há mais de 27 anos, hoje atende todo o Brasil, filial em Suzano e filial, matriz em Suzano e filial no Brás. Isso é um pitch de vendas. É você falar do seu produto, você tem que conhecer o seu produto. Então, você aprendeu isso e aí você começou a aprender a lidar com as situações em que você tem a oportunidade de fazer esse pitch. É aí onde começa a pessoa a lidar com a venda. Ela entender qual que é o momento certo para ela poder fazer esse pitch de vendas, para ela poder falar do negócio dela, para ela poder entender naquela conversa qual é o momento de fazer o network profissional. Qual que é o momento ideal para que a gente possa falar de negócios. Porque nem sempre, dependendo do lugar que você está, nem sempre você quer falar de negócio. Mas, pra gente que tá no sangue... Isso é natural, né? É natural, acontece. Acontece, você não vai ser chato, você aprende. As pessoas falam assim, mas eu tô no churrasco, né? A gente também tem advocacia. Então, assim, eu tô no churrasco, aquela pessoa fala que tá com problema no divórcio, etc, não sei o que lá. Você aprende a introduzir aquilo devagarzinho. Olha, você tá passando por esse problema, me procura, a gente pode bater um papo, etc, não sei o que lá. Se colocar ali à disposição de uma forma sutil. E no outro dia, de repente, entrar em contato com aquela pessoa que é seu parente e tudo, falar, fulano, você me contou sobre esse problema ontem, né? Tenho um escritório de advocacia, tô à disposição, etc. E isso acaba se tornando natural. E aí você já falou de 2 processos de venda. O primeiro é você se apresentar e falar do seu serviço. No caso, por exemplo, igual você deu o exemplo da advocacia. A pessoa falou que tem a dificuldade. Você abriu a mente dela, mostrou para ela que você consegue resolver aquele problema. No outro dia você ligou e explicou ainda mais. Então você fez um follow-up da sua venda, que são termos técnicos, né? Você apresentou, você já trouxe ela para dentro da sua carteira de cliente, digamos que assim. Fez um cadastro dela, agora eu vou fazer follow-up. O que é o follow-up? O follow-up é você entrar em contato com aquela pessoa que você está prospectando. Então, por exemplo,
Você é uma empresária e eu apresento a contabilidade para você. Olha, nós somos a contabilidade, a Uniconte, a gente atende vários CNPJs no Brasil inteiro. Eu consigo resolver o seu problema. Aí a pessoa vai falar, não, vamos marcar para falar sobre isso. Me passa seu telefone. Peguei ali seu telefone naquele momento. E eu trouxe para minha carteira e aí eu cadastrei você como uma prospect. Dentro da minha prospecção, todas as pessoas que eu estou fazendo a captação é um prospect. E aí eu vou entrar em contato com você. Esse contato que eu faço depois daquele primeiro contato se chama follow-up. Então, oi Suelen, tudo bem? Lembra que a gente se falou lá no evento e eu consigo resolver o seu problema? Como que a gente consegue fazer para avançar? Você quer uma reunião? Você quer entender como funciona o nosso processo, o nosso trabalho, nossa metodologia? É possível fazer online ou presencial? De que forma que você prefere? Então, a partir daí, você já está vendendo. A venda começou lá no primeiro contato, que é o network que a gente estava falando. Sim. O network é uma ferramenta de vendas muito poderosa e uma das mais poderosas que existe hoje. Então, onde você estiver, seja um churrasco, seja um passeio, seja uma viagem, seja na cervejinha, lá na lanchonete, comendo lanche. Então, independente de onde você esteja, você está fazendo network com as pessoas. A gente sempre brinca, né? Que nós somos vendedores em todos os lugares. Exato. Exatamente, né? Isso. A gente sempre brinca isso, é uma verdade, gente. Recentemente a minha filha foi internada e eu tava conversando, eu tava ali naquele momento triste, mas eu tava conversando com uma mãe que também tava com a filha internada. Ela falou, nossa, Sueli, meu marido teve um problema trabalhista, etc. Eu fui, passei meu contato, a gente pediu pro nosso assistente entrar em contato com ela. Ela virou nossa cliente, eu tava ali, né? Eu tava ali e eu vendi pra ela. Isso é muito natural. Sim. Com o tempo, a gente acaba tornando isso natural, né, Ícaro? E não só natural, como automático também. E você, às vezes, vende para pessoas igual você estava no hospital. Sim. Né? Em um momento que talvez foi o mais difícil que você passou. E mesmo assim, o seu cérebro trabalhou de maneira automática, sem você perceber. Sim. Você estava vendendo, né? E a venda é muito isso. E para o empresário, para o empreendedor que esteja assistindo este podcast e que ainda não tem isso muito bem desenhado, começa a fazer isso quanto antes. Porque nenhum consegue sobreviver por muito tempo sem vender. Ícaro, e uma coisa que você falou agora lembrou até da gente mesmo, de mim. Eu não tinha o costume de falar o que eu era e o que eu fazia e onde eu trabalhava. Então, as pessoas não sabiam que eu trabalhava em uma contabilidade, que eu tinha advocacia. Então, assim, a gente começou depois de uma mentoria, eu comecei a introduzir isso. A falar o que eu faço. Muitas vezes você tem aquele seu amigo, você não sabe nem o que ele faz, porque ele não se apresenta, ele não coloca a empresa dele em primeiro lugar, no sentido de, eu vou vender, porque ele é o empresário, ele é o dono. Se ele não arregaçar a manga e falar assim, eu vou vender isso aqui porque é meu, né? Eu tenho orgulho, né, disso, eu tenho orgulho do meu serviço, eu tenho orgulho, no meu caso, da Uniconte, né? Onde eu vendo. Então, assim, ele tem que colocar. Se ele não colocar, ele pode contratar 300 vendedores. Não vai dar certo. Por quê? Porque ele não está se colocando em primeiro lugar. Ele não está colocando a empresa dele em primeiro lugar. E é muito importante o empresário ele entender desse fluxo de todo... eu sempre falo processo e procedimento. Porque venda é isso. Venda é desenhado. Então, aquilo que é desenhado, igual você falou da patrocinadora Makers. Sim. Ela faz móveis sob medidas. Então, ela desenhou. Ou seja, se ela desenhou, ela consegue executar. A mesma coisa é a vendas. Você desenhou, então você consegue executar. E a gente estava conversando hoje sobre isso. Muitos empresários, a maioria que a gente bate um papo e conversa sobre vendas, acredita que ter vendas no negócio é caro. Porque tem que ter vendedores, tem que ter uma equipe,
tem que ter alguém auxiliando, coordenando, gerenciando. E não funciona, não é assim. E precisa ter uma equipe? É essa a dúvida de muitos clientes, dos nossos clientes, né? Que sempre falou assim, para montar um departamento comercial, eu preciso ter uma equipe? Para eu começar a vender, eu preciso ter uma equipe de vendas? Não. Você não precisa ter a equipe de vendas, porque lembra quando eu falei que todo negócio ele tem uma fase diferente? Uhum, sim. Então vai ter a fase daquele empreendedor ter que estar na venda. E como que ela consegue ter mais sucesso do que como se fosse empurrando com a barriga? Digamos que assim. O que é empurrar com a barriga? É deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que entrar, entrou. O que aparecer, apareceu. E as vendas, se viver disso, não vai viver por muito tempo. Então a pessoa ela tem que arregaçar as mangas e trabalhar de fato. Então, por exemplo, lembra que eu falei do processo e procedimento? Quando a pessoa ela começa a desenhar um comercial para a empresa, ela pode estar em todas as, digamos que em todas as funções daquele fluxo. Então, por exemplo, em vendas nós temos 3 principais áreas que a gente chama de SDR, que é quem faz ligação e prospecção. Essa pessoa é chamada de SDR. Aí nós temos o closer. Quem é o closer? É quem vai fechar, fazer o fechamento do negócio, ou seja, o SDR liga, a função dele é marcar reunião para o closer e falar do negócio e fechar negócio. O closer tem essa função de fechamento. E em terceiro lugar nós temos o pós-venda. Qual é a responsabilidade do pós-venda? É manter a venda depois que o vendedor finalizou a venda. Então, por exemplo, o cliente que está recebendo o serviço ou que está aguardando para receber um produto, ele ainda está no processo de vendas. Falando em contabilidade que tem negócio recorrente, o pós-venda ele tem a responsabilidade de fazer o relacionamento com esse cliente. Se ele está satisfeito, se tem alguma demanda que ele não foi atendido, se existe, e aí entra mais venda ainda, que é o cross-sell, que é você vender mais produtos para aquele cliente que já contratou algum tipo de produto seu. Então, nesse relacionamento, fica muito mais fácil você fazer o cross-sell. Por exemplo, a contabilidade vendeu um serviço contábeis. Tá, mas essa contabilidade vende BPO financeiro, que é a terceirização do setor financeiro, vende? Quem é que vai identificar se aquele cliente de contabilidade precisa do BPO? É o pós-venda. E é no relacionamento que o pós-venda vai fazer uma venda para aquele cliente. Então você vendeu a contabilidade, depois você pode vender um BPO financeiro também. E na época de renovar o certificado digital, a contabilidade também não pode vender o certificado para aquele cliente? Pode. Isso é o cross-sell. Isso é você vender mais produtos, você ter uma esteira de produto para que você venda para um cliente, certo? Então, desde que, voltando no processo e procedimento, desde que o empresário ele tenha isso tudo desenhado, independente se é ele mesmo que faça todas as funções, ele precisa ter isso. Por quê? Porque vendas é ciência, igual eu falei. E falando de ciência na venda, é números. Então, através dos números é que você vai entender como que você vai crescer o seu comercial. Então, por exemplo, o SDR, que é quem faz a prospecção, eu vou tentar falar o mínimo tecnicamente, tá? Tá ótimo. O SDR, quem é que faz a prospecção, que é aquela primeira pessoa, faz 100 ligações por dia. Dessas 100 ligações, 10 ela consegue agendar a reunião pro closer, pro closer fechar a reunião. Então, de 100 por dia, 10 vai pro closer, ou seja, é 10%, certo? E aí, desses 10, o closer fecha 5. Isso é um número que eu tô dando de exemplo aqui para você. O SDR fez 100 ligações, o closer fez 10 reuniões, que fechou 5. Beleza, então você já tem um número. Agora, digamos que a sua meta é dobrar esse número. O que você tem que fazer? Ele tem que fazer 200 ligações. Então aí você precisa entender como que funciona. É aí que começa. Se você, empresário, tem isso bem desenhado, você vai chegar uma hora que vai falar assim, agora eu preciso de alguém.
É aí que começa a parte de contratação. Só que quando você chega nesse momento da contratação, é porque você já está colocando dinheiro no caixa e no bolso também. Então aí é onde você fala, opa, cheguei no patamar, é uma escada. Agora eu vou pro próximo. Aí você vai contratar outro SDR, porque aquele closer ele alcança dobrar os 10 por dia. Então você vai contratar outro SDR. Pô, beleza. Agora você vai ter 200 ligações por dia e 20 reuniões por dia para fechar 10 clientes. Então, quando você tem isso muito bem desenhado, você consegue fazer isso sozinho, sem você precisar fazer contratações, e você consegue entender a sua meta, o quanto que ela é realmente alcançável. Porque não adianta eu falar para você, por exemplo, um vendedor de relógio. Não adianta eu falar pro vendedor de relógio, ó, é possível, você vai vender 100 relógios a cada 10 dias. É possível, você vai vender 100 relógios, mas baseado em quê? Sim, qual a estatística, né? No, O que fez para Você saber entendeu? que ele vai vender Exatamente isso? isso. Aí a primeira coisa que o empresário vai perguntar, tá, você tirou da onde que eu consigo vender 100 relógios a cada 10 dias? Sim. Ou que seja lá qualquer número. 100 por dia, 50, 30, independente, entendeu? Então, esse procedimento, além de trazer uma organização, ele te traz números, ele te traz métricas. E se você faz isso no início, a sua probabilidade do crescimento ser mais duradouro é muito maior. Porque quando você sai dessa operação comercial, porque uma hora você vai sair. É possível. Com certeza. Uma hora a pessoa vai sair dessa operação. Ela vai coordenar. E como que por exemplo, um CEO, um presidente de uma empresa coordena uma equipe de vendas? É com números. E com processo e procedimento, né? Como você ensinou pra gente. Exatamente. Não existem empresas hoje que têm números online, ao vivo, em que os dirigentes, os superintendentes analisam os números de forma online, todos os dias, muitas vezes por dia. Então, se ele sabe que existe uma equipe que tem um número diário X e aquela equipe está muito abaixo do número que normalmente está, ele vai ligar lá no setor. Ô, bonitão, tudo bem? O que está acontecendo? Sua equipe, durante os últimos tantos meses, foi tanto até essa hora e agora está tanto. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Então, é com números que você vai conseguir crescer de fato. Então, voltando na sua pergunta, é possível você fazer ter um procedimento de vendas sem você investir em uma equipe. É possível você mesma fazer isso de maneira sozinha. E tem N ferramentas hoje no mercado que te auxilia a você fazer todo esse procedimento de maneira eficiente. Por exemplo, um CRM de vendas. O que não custa caro, né, Ícaro? Não custa caro. O CRM, para a galera poder entender, com certeza tem muita gente que já entende muito sobre tudo isso que eu estou falando. Mas o CRM de vendas é um software, ou seja, um sistema que te ajuda a você controlar as suas vendas. Então, por exemplo, você foi num churrasco, você conheceu uma pessoa lá. Você vai trazer essa pessoa para dentro do seu CRM, você vai colocar lá qual é o nome dessa pessoa, se ela é uma pessoa física ou jurídica, se você atende B2B ou B2C, independente, qual que é o caso que você vai resolver para aquela pessoa, se você tem condições ou não de resolver, quando que você falou, e o briefing, que é um histórico de conversa que você teve com aquela pessoa. Estava no churrasco, na casa do fulano, conheci a Suelen, que precisava de contabilidade, que relatou que precisava de contabilidade. Aí, os follow-up, que é os contatos que eu faço com você, eu cadastro todos eles. Então, follow-up 1. Eu liguei para você, Suelen, tudo bem? Olha, lembra que você me conheceu lá no churrasco? Eu vou colocar. Liguei para a Suelen estava em uma reunião, pediu para eu retornar dia X, hora tal. Isso faz com que você não esquece das pessoas, porque se você deixar só no WhatsApp, uma hora você vai esquecer de alguém. E aí é onde você começa a perder venda. Você perde a oportunidade por esquecer daquele compromisso que você teve com aquela pessoa, por esquecer de um retorno. Então o CRM traz essa tranquilidade. Exatamente. E assim, Ícaro, você falando dessa parte do CRM, é muito importante para quem faz venda
ter essa responsabilidade em relação ao retorno do cliente, tudo, ser pontual, porque assim, hoje as pessoas elas estão de imediatas. Eu quero comprar um tênis, eu quero comprar agora, eu não quero comprar amanhã e tudo. E falando também, para quê, né? Para quem que serve, né? Por exemplo, esse vídeo que a gente está fazendo, esse podcast que a gente está fazendo, para todos que trabalham com venda. Todos esses processos e procedimentos que o Ícaro falou é para todos os ramos, né, Ícaro? Dá para ser utilizado e implantado desde o comércio, prestação de serviço, tudo, né? Indústria, fabricação, né? Então, assim, a gente sacou isso há muito tempo, esse processo que a gente também precisava, né? Por isso que montou o departamento comercial, que a gente precisava de um apoio, porque sozinho, igual você falou, você fazia a parte operacional e também vendia. Hoje, se eu tô ali conversando com um cliente, automaticamente eu vou vender para ele, porque já tá... A gente fala no sangue, né? Já tá no sangue. Não tava, agora tá. Agora já tá. Já tá no sangue a gente fazer essa venda ali de forma intuitiva. Então, assim, é muito bacana quando você começa a entender. Outra coisa também que a gente faz muito aqui no escritório é assistir palestras, cursos, participamos de mentorias. É muito importante, né, você destinar parte do que você ganha na empresa, parte do seu lucro para conhecimento. Sim. Porque é esse conhecimento que traz, que muda você do patamar e que te vira a chave. Às vezes, em um curso gratuito, às vezes no YouTube, você olha assim, você fala assim, poxa, que sacada, eu posso colocar isso aqui no meu negócio. Todo esse aprendizado que hoje eu tenho, não foi de uma hora para outra, não foi Sim. vendendo sapato lá atrás. Não Sim. foi quando eu parava as pessoas na rua para vender um curso profissionalizante, igual eu já trabalhei. Esse aprendizado foi buscando conhecimento, investindo dinheiro em mentorias, porque às vezes uma mentoria, dependendo do grau dela, vale mais que uma pós-graduação. Com certeza. Entende? Então, para a pessoa chegar num patamar de desenhar tudo isso que eu tô te falando, ela vai ter que buscar conhecimento. Sim. Não vai ser só esse podcast que ela vai assistir e amanhã ela vai estar com o comercial dela totalmente estruturado. Não é assim. Mas tem que ter paciência. E lembra que eu falei do empresário, do empreendedor ter que fazer aquilo que tem que ser feito? É exatamente isso, buscar conhecimento e ir aplicando. Às vezes a gente vai, por exemplo, a gente já saiu de São Paulo para ir para o Sul em eventos para que a gente buscasse conhecimento. A gente aplicou tudo que a gente ouviu lá? Não. Mas se você pega 1%, 5% de tudo que você aprendeu e começa a trazer de maneira com que as pessoas também consigam entender qual que é o seu objetivo ali naquelas mudanças, já é o suficiente. Você falou assim, eu vi um vídeo, né, muito interessante também, que o empresário ali... Eles até dão risada e tudo, fala assim, o empresário, até um vídeo da Boca Rosa, ela fala, você é empresária, você que varre o chão da sua loja, você que grava os conteúdos, você que vende, você que faz o banco, você que faz a postagem no correio. Ela falou assim, sim, sou eu que faço tudo isso. E hoje... é um modelo de muitas pessoas que trabalham, que começam, né? E isso não tá errado, as pessoas têm que parar de achar que isso tá errado, de fazer tudo sozinha. Quando você tiver a chance de contratar uma pessoa para te ajudar, ok, mas se não, vai ter que fazer tudo sozinha mesmo, exatamente. Vai ter que se organizar e vai ter que arrumar tempo para postar conteúdo, que a gente já vai entrar nisso também, é muito importante. Você ter umas redes sociais, tudo que a gente está falando, tirando o CRM, é gratuito, né? O conteúdo... tem CRM que tem também um certo limite de uso que é gratuito também. Viu? Já não é tudo que estamos falando é gratuito. Tem muita ferramenta que é gratuita. Por exemplo, CRM, tem alguns que funciona assim, um login e até tantos cadastros dentro dele, tipo... Se eu não me engano, tem alguns que até 500 cadastros. Olha lá, que dentro bacana. dele. É possível você usar free.
E também fica limitado a forma que você desenha o seu funil de vendas. Né? O funil de vendas dentro do processo você tem o prospect, quando você entrou em contato com ele, todos os follow-up. Aquela questão da ligação que a gente falou, né? Isso. Ligação, E aí vai tem o passar pra fechamento. reunião. Dentro do CRM você desenha. Você cadastra a pessoa ali, ela tá na coluna de que você vai entrar em contato. Aí, poxa, você entrou em contato, você pula ela da fase. Você entrou em contato, marcou a reunião, pula ela da fase, tá com a reunião agendada. Fez a reunião, vendeu sim ou não? Já fez a reunião, entrou no follow-up, vendeu. Aí você vai cadastrar sua venda. O quanto foi aquela sua venda, que tipo de serviço que aquela pessoa contratou. E você consegue visualizar ainda dentro do CRM quanto você vendeu naquele mês, quantas prospecções você fez naquele mês, quantas oportunidades que você não vendeu e que tá na mesa em follow-up ainda. Então o CRM mostra isso. Então você consegue, no modo free, isso fica um pouco limitado, mas dá para trabalhar. Mas dá para começar, né? Tranquilamente. Isso mesmo. A gente falou um pouco em relação às redes sociais, né, que eu mencionei aqui. Eu queria que você falasse pra gente, assim, a importância hoje de se ter um Instagram, um Facebook, um Google, para fazer ali, né, a sua apresentação do seu produto, porque antigamente a gente falava assim, vai lá na minha loja, mas agora a gente fala assim, você pode me seguir? Sim. Né? Então, o que mudou isso, assim, e o que você aconselha aos empresários, né? Porque também as pessoas falam assim, como a gente falou, né, da agência de marketing, que é a Unimaximize, ela faz todo esse serviço, mas o empresário, ele também pode fazer sozinho, porque é uma forma gratuita, que é uma plataforma gratuita que ele tem ali acesso, né? Onde milhões de pessoas visualizam diariamente, né, Ícaro? Primeiro que assim, quem entende que o negócio, que é importante estar nas redes sociais, fazer tráfego pago no Google, tá bem posicionado também no tráfego orgânico no Google também, quem entende que isso é importante já está com já está muito à frente do que muitos negócios que hoje existem. E se você não se preocupar com essa importância, o próprio Bill Gates, que é um cara assim, um fenômeno da internet, né? O próprio Bill Gates fala que daqui a no mínimo 10 anos, quem não estiver na internet vai estar fora. A empresa que não estiver na internet estará fora dos negócios. Quem não fizer negócio na internet estará fora dos negócios. Então, se a empresa ela tem essa visão, ela já está à frente do que muitas outras empresas. E o que eu falo, que a internet ela é importante, por exemplo, você tem um Instagram e um Facebook bem posicionado, o Google Meu Negócio bem posicionado, bem alinhado, com frases bacanas, com fotos bacanas. Isso é tão importante quanto a fachada da sua empresa. Eu faço essa analogia. Por exemplo, você não acha que é interessante um cliente entrar na Uniconte, por exemplo, e ele se sentir bem, sentar numa cadeira confortável, ter um cafezinho bacana para ele, tá num ambiente agradável, se tá frio, se tá calor, tem um ar-condicionado. Isso não é importante? Com certeza. É importante. Então, o seu Instagram bem posicionado, o seu Google bem posicionado, é totalmente importante, porque lá é o seu cartão postal digital. Então, se a pessoa passa aqui e olha para sua fachada e fala assim, nossa, que horrível, tá cheio de mato, o portão todo enferrujado, a parede toda suja, dá a impressão de que aquele lugar tá abandonado. Não mostra zelo, né? E não vai dar confiança para a pessoa entrar e falar, opa, eu vou ali, vou fechar com essa contabilidade que tá toda arrebentada, mas deve fazer um bom trabalho. As pessoas não vão pensar assim. Elas não vão querer nem entrar. E o Instagram e o Facebook dá a mesma impressão. Se a pessoa, ela por algum acaso ouviu falar de você, ou achou o seu Instagram, e ela vai lá e o seu Instagram você não tá postando, a sua última postagem foi há 2 anos atrás, ela vai entender que aquele negócio está abandonado. Então é o cartão postal, só que de forma, ao invés de ser físico, é o digital. O que não quer dizer, né, o que a gente falou, o Ícaro deu,
o modelo aí do portão, etc. O que não quer dizer que precise ser luxuoso, Não. né? Comece com o básico, é o que a gente fala, né? Pega uma câmera, quantas pessoas eu já vi o Ícaro falar assim, gente, pega uma câmera do celular, hoje todo mundo tem celular. Pega a câmera do celular, começa. Ah, esse vídeo não ficou bom, posta. Ah, esse vídeo não sei o que lá. Ó, esse aqui é o meu produto. Eu vendo esse copo, eu tenho um copo, aqui eu também tenho água, etc. Tira a foto do copo, posta a foto do copo. Sim. Que começa, né? É. Tem que ter um começo e com Não- o tempo você vai melhorando não isso. precisa ser luxo. Sim. Não tem que ter luxo, né? Isso daí é fase do seu negócio. Volta a falar da fase. É a mesma coisa que o MEI. Ah, é porque é MEI, a gente não vai contratar? É porque é MEI, porque o MEI, hoje na cadeia de tributação, hoje ele tá abaixo. Existe ali um limite de tributação que ele pode trabalhar. E o MEI é uma fase do negócio também. Porque não demora muito tempo para ele ter que migrar de MEI para MEI, porque ele já vai estar faturando mais de R$ 81 mil no ano. E todas as empresas passam por essas fases. O empresário, a fase do empresário tem que estar na operação, tanto independente da operação que seja. Se é uma confeitaria, a pessoa tem que vender, ela tem que ir no mercado comprar, ela tem que ir lá fazer a confeitaria de fato, o bolo, aí ela tem que criar um procedimento para entregar o bolo para a pessoa. Então você viu que ela estava em todos os lugares, aquela pessoa? E é assim, e sempre vai ser assim. Então não precisa de luxo. Só que você precisa Começar. começar a fazer o que tem que ser feito. E a internet, ela é muito isso. Eu acompanho um rapaz de marketing que ele trabalhava no quarto dele, numa casa super humilde. E ele falava, gente, esse daqui é o meu escritório. E atrás dele tinha a cama dele, o guarda-roupa também super humilde. Hoje ele já tem uma sala, ele trabalha com tráfego pago. Ele tem uma sala, um computador já mais avançado, que ele consegue trabalhar melhor. Lá atrás foi uma fase. E ele fez o que tinha que ser feito. Então, quando você vai para o digital e você começa, você já começou, já tá ótimo. Já começou. Depois, você vai conseguindo entender o que você precisa mudar. E você vai começar a ter mais fôlego. Por quê? Quem olha aqui no YouTube os vídeos da Uniconte Contabilidade, vê. Não vê, não. Não, tem que olhar. Não Quem olha não. os primeiros vídeos desse podcast consegue entender o que eu tô falando. Sim, claro. Independente da estrutura, a gente também tem desafios aqui. Sim, a qualidade das câmeras e tudo, né? A gente qualidade do áudio, Sim. a qualidade da câmera, ter uma, duas, três câmeras, ou a televisão aqui com o que a web designer que a Marina fez pra gente aqui, essa linda imagem. A própria pessoa que tá ali atrás, que também precisa de um treinamento específico para poder lidar com tudo isso. E tem melhorias a ser feita? Sempre vai ter. Então, não adianta falar assim, poxa, é difícil, é caro, eu não tô bonito, eu não tenho uma roupa boa. Não, só vai lá e faz. Começa que o resto vai que vai. E é muito importante fazer negócio hoje no digital, igual você falou, porque uma loja física, por exemplo, uma loja de sapatos, existe uma capacidade para aquela loja receber de pessoas por dia. Na internet, não. Na internet, se fizer um bom trabalho, digamos que... Vou dar um exemplo. Digamos que uma loja tem a capacidade de receber 400 pessoas por dia. Numa loja física. Se ela está na internet, ela pode receber 1.000 por dia. 1.000 pessoas visitando a página dela de vendas por dia. E pode ser 2.000, 3.000, 4.000. Depende de como que ela tem uma estrutura para poder atender toda essa demanda. Entende? Mas é uma infinidade de oportunidades que as empresas têm ali na internet, que é possível trabalhar de maneira eficiente, eficaz, com pouco recurso, com pouco investimento, né? Mas para quem tem investimento, consegue melhorar ainda mais
essa situação e elevar ainda mais o patamar do negócio, né? Então, é o que eu falo para todo mundo. A internet está aí. Hoje, no Brasil, existem mais celulares do que pessoas. Então, todo mundo, a maioria das pessoas tem um celular que grava um vídeo, que tem acesso à internet, que tem um WhatsApp e que também é possível você ter acesso ao Instagram, Facebook, Google e que dá para você fazer esse trabalho tranquilamente, sem muito recurso. E que é importante e é necessário. E depois, melhorou um pouco aqui, melhorou um pouco ali, troca de celular, pega um melhor, compra um fone, compra um microfone, contrata uma agência, igual o nosso trabalho na Unimaximize, ele começou devido aos nossos resultados. Sim. E aí um cliente levantou a mão e falou, eu quero esse serviço também. Lembra daquela questão da da esteira de produtos? E onde a gente começou. Aquele tem potencial, vamos conversar com ele? Aquele ali tem potencial, vamos falar com ele? Quando vê que não, tem que ter um CNPJ, tem que ter um logo, tem que ter uma apresentação, tem que ter um vendedor, tem que ter uma web designer, tem que ter um gerenciador de tráfego pago, tem que ter um copywriter. Virou uma empresa. Tem que ter um espaço físico, tem que ter computador, tem que ter uma estrutura. Então, olha só como começam as coisas e depois a proporção que ela toma. Então, a Unimaximize, ela é um case desse sucesso e que hoje faz uma das principais funções para as outras empresas, que é gerenciar tudo isso. O tráfego pago, as redes sociais, que às vezes o empresário não tem tempo para fazer, Sim. mas que chega num patamar que já pode pagar para alguém fazer, que é o que aconteceu com a Uniconte. A Uniconte tinha você e a Andréa na gestão, né, e toda a operação. Chegou num ponto que vocês falaram, a gente não consegue mais avançar no comercial, porque a forma que eu tô vendendo não tá sendo tão eficiente. A forma que a Andréa estava vendendo também não estava sendo tão eficiente. Que vocês chegaram num consenso de que já que a gente não está conseguindo desenvolver, hoje a empresa tem condições de contratar uma pessoa para fazer. Vamos iniciar o comercial. Vamos contratar uma pessoa para implantar o comercial. Então é exatamente isso. Vocês fizeram, chegou aqui, já não tinha mais como avançar, mas deu um fôlego para a empresa. Sim. Tanto em recurso material quanto financeiro. E aí agora, pensando como empreendedoras, vocês falaram, não, então vamos avançar. O que a gente precisa fazer para avançar? Contratar uma pessoa. E aí essa pessoa vai, desenrola também tudo isso que eu te falei, chega num certo patamar que fala, e agora? Vamos contratar outra pessoa? Vamos, só que antes vamos desenhar, vamos fazer, vamos deixar bem determinado o que aquela pessoa vai fazer, quais vão ser as metas dela e de que forma que a gente vai medir isso. Aí vira uma equipe. E aí começa a se tornar uma equipe comercial Sim. bem estruturada, com processo e procedimento e previsibilidade de gestão, que é o que os gestores de empresas precisam para que o seu negócio possa prosperar, né? São métricas, são números. Ícaro, o nosso papo foi muito gostoso, adorei o nosso papo. E eu queria que você deixasse para os empreendedores ou uma frase, um incentivo na questão para eles iniciarem esse processo, assim que terminar de ver esse vídeo, ou amanhã já implantar na empresa deles esse início de dar o pontapé para iniciar o comercial. Você me pegou de calças curtas, né? E já passou 1 hora, Marina? 45 minutos. 45 minutos? Então, o recado que eu dou, primeiro que muda a mentalidade. Não pense, você que tem dificuldade de se comunicar, não pense que você não nasceu para vender. Começa por aí. E depois vai lá no Google e procura sobre funil de vendas. Você vai buscar essa frase, que na verdade é uma metodologia de vendas. Começa a estudar sobre funil de vendas. E através daí, com essa metodologia estabelecida, você vai começar a introduzir essa metodologia dentro do seu dia a dia. Seja você sozinho ou sozinha, ou você com mais algum sócio ou uma equipe comercial. Então,
Funil de vendas, implanta isso no seu comercial, que já é um excelente começo. E não esqueçam do CRM. Pesquisa também sobre o CRM, que o CRM vai ajudar muito você a vender mais. E às vezes você que não utiliza CRM, fala com muitas pessoas durante o dia e o mês, às vezes você fala, ai, cara, mas eu nunca precisei. Quando você coloca na ponta do lápis, de fato, aí você vai entender o quanto é importante você de organizar de uma vez por todas todos esses contatos. Porque você vendeu às vezes para uma pessoa e às vezes essa pessoa tem tanta demanda que ela acaba sumindo. E com o CRM você nunca vai esquecer dela, porque sempre você vai marcar ali você vai criar uma tarefa para que você entre em contato com aquela pessoa, independente se ela comprou de você hoje ou se ela não comprou de você. Então você sempre vai estar junto com ela, e é isso que as pessoas precisam. Pessoas se conectam com pessoas, e sem procedimento, essa conexão acaba ficando muito escassa. Então, funil de vendas e CRM, estuda essas duas coisas, começa a colocar dentro do seu dia a dia, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso muito grande. E muito network, né? E bastante network. Network. Se a gente for ficar falando, a lista é grande. Mas para começar, o funil de vendas e o CRM já ajuda muito. E depois, quando a pessoa começar a estudar o CRM, o funil de vendas, lá no YouTube, por exemplo, o YouTube ele tem uma capacidade muito grande, o algoritmo do YouTube, de entender o que você está buscando. E aí vai começar a trazer outras ferramentas, como o network, como outras ferramentas. Então você vai ficar tão fissurado com isso, que você vai começar a estudar sobre isso, e aí você vai acabar ali de certa forma se aprofundando tanto, e vai virar um vício você estudar de vendas. Eu, quando comecei a estudar de vendas, a metodologia, a ciência, eu não queria parar mais. Então existem muitos livros, para quem não gosta de livro, tem muito o YouTube. YouTube tem gratuito. Muito conteúdo no YouTube de forma gratuita. Vídeo de 12 minutos, de 10 minutos, de 7 minutos. Cursos com aulas gravadas que custa R$30, tem por aí. E com certeza você que está assistindo esse vídeo e tem dificuldade, quer destravar isso, pode conversar com a gente também, que a gente vai te ajudar. Nós estamos aqui para isso. É empresário, tem dificuldade de vender? Procura o nosso telefone em algum lugar aí do nosso YouTube, no Instagram, que você vai achar, e entre em contato com a gente, que a gente vai te ajudar a destravar isso, porque nós estamos aqui para ser o braço direito do empreendedor, né? Igual diz a Uniconte Contabilidade. Isso mesmo, gente. Ó, o Ícaro já se colocou à disposição. Também me coloco à disposição de vocês. Esse foi mais um Unicast. Infelizmente, a Marina tá ali com o tempo, que tá acabando o nosso tempo. Mas eu prometo para vocês trazer mais conteúdos como esse, né? Ensinando a vocês a dar o primeiro passo, como um dia a gente também deu o primeiro passo. Até o próximo podcast. Obrigado. Obrigado.